Estamos de volta para discutir o tema da verdade no processo penal. Se vocês se recordam, nós já vimos que há uma divisão dicotômica aqui na doutrina. A doutrina mais tradicional trabalha com o discurso da busca da verdade real. Eu já apontei para vocês em outras aulas que a doutrina moderna prefere outras terminologias. O contraponto principal da doutrina moderna em relação à doutrina tradicional é uma crítica de duplo olhar. Faz uma análise crítica sobre o prisma histórico, dizendo que a busca da verdade real ou material já patrocinou os maiores abusos da história da humanidade em nome do processo, o uso da tortura regrado e legitimado. A gente já fez toda uma análise dessa questão histórica na primeira aula. E um segundo olhar que é sobre o prisma filosófico. A gente começou a tratar essa questão na filosofia na aula passada, quando começamos a abordar os paradigmas filosóficos do conhecimento. Já vimos todo um percurso inicial aqui que envolve toda a construção do discurso que vem desde a mitologia grega. A gente veio vindo, paulatinamente aqui até estabelecer o primeiro paradigma fundante aqui da forma de nós nos relacionarmos com o mundo, compreendermos o mundo, conhecermos o mundo, que é a metafísica clássica aristotélica da ideia de verdade por correspondência. Para Aristóteles, a verdade está nos objetos, está no mundo. A gente já viu na aula passada os problemas que isso pode representar, o método silogístico aristotélico que pode partir de um entimema, que é uma premissa maior dada como certa. Essa dualidade vai começar a se reproduzir, ou a verdade está no sujeito, Platão, ou a verdade está no objeto, Aristóteles, também na Idade Média. Santo Agostinho, a gente já falou nas aulas anteriores, base platônica, não se tinha ainda a ciência das obras de Aristóteles, quando Santo Agostinho, no século V, desenvolve a sua filosofia. Ele faz uma releitura platônica, a ideia de mundo ideal, de novo a verdade está no sujeito. Isso é contraposto depois no século XIII por São Tomás de Aquino, que é quem consegue fazer o ajuste aristotélico ao discurso católico cristão, quase que, aspas, salvando, filosoficamente falando, a religião católica cristã, trabalhando com a ideia de verdade por correspondência no mesmo paradigma aristotélico. Para São Tomás também, a verdade está no objeto. Então perceba que vai sempre numa alternância, Ou a verdade está no sujeito, ou a verdade está no objeto. Ou a verdade está no sujeito, ou a verdade está no objeto. Isso vai seguir também no século XVII com o racionalismo de René Descartes. Aqui é importante porque vai se começar a fundar um segundo paradigma relevante na construção da compreensão do mundo. Descartes vai trabalhar com a ideia de que a verdade está no sujeito, porque a base filosófica de Descartes também é Platão. Do mesmo jeito que Platão, Descartes vai trabalhar com a ideia de um dualismo, separando corpo e alma. Corpo, res extensa, alma, res cogitans. Corpo e alma. Descartes não acreditava em tudo que era corpóreo, tudo que era sensorial, tudo que é nossa ligação física com o mundo, nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição. Tudo que é sensorial para Descartes é falso, é fake, ele não acredita nesse negócio. Ele não acredita na visão, ele desconfia da visão. Por exemplo, se a gente enxerga uma pessoa que está a uma distância de uns 30 metros, a impressão que dá é que essa pessoa tem esse tamanho aqui. Mas é evidente que ela não tem esse tamanho. Ela é muito maior do que isso. O que está acontecendo quando eu estou enxergando essa pessoa de uma distância de 30 metros? Bom, essa pessoa ela não diminuiu o tamanho, ela continua do mesmo tamanho. A minha visão é que está me enganando quanto ao tamanho real dessa pessoa. O mesmo se dirá da audição. Às vezes dá a impressão que um som vem de determinado lado, quando na verdade ele vem de outro, o eco. O que é o eco? Senão a sensação de que alguém está respondendo lá do outro lado. Então, o Descartes dizia, cuidado com essa coisa sensorial, Tato, olfato, visão, paladar e audição. Eu desconfio disso tudo. Se eu desconfio disso tudo, o que prova a minha própria existência? Pensava Descartes. Descartes está lá, pensando a esse respeito, eliminando tudo que é corpóreo, e o que acaba sobrando para definir a sua própria existência é o fato de que ele está pensando a respeito disso tudo. Vem daí a famosa síntese cartesiana, penso, logo existo. Cogito ergo sum, em latim. Penso, logo existo. Só consigo provar a minha existência porque estou pensando a respeito disso tudo. É o pensamento que me faz acreditar que eu existo. Bom, se Descartes faz essa leitura, ele vai dar uma importância diferenciada para a razão, vai dar uma importância diferenciada para o pensamento, para uma verdade que está no sujeito. E aí, muito mais forte até do que se fazia na época de Platão,
Descartes dá uma importância de tal forma para o sujeito que se constitui aqui o que se chama na filosofia de um sujeito solipsista. Um sujeito solipsista é um sujeito que se basta, né? A palavra solipsismo vem do latim solis mais ipse, e que quer dizer algo como só eu. Um sujeito solipsista é um sujeito que se basta, é um sujeito que sozinho diz o mundo, é um sujeito egocêntrico, é um sujeito que entende que só o que ele pensa do mundo é que é verdadeiro. O resto não interessa, até porque ele não sabe se o resto existe, né? Imagine que Descartes estivesse conversando com você e você pudesse dialogar com ele e dissesse: mas Descartes, não está me vendo? E ele diria o quê? Justamente porque estou te vendo, é que eu não confio na tua existência, porque eu não confio na visão. Mas Descartes, não está me ouvindo? Justamente porque eu estou te ouvindo, não confio na minha audição e por isso não sei se você existe. Sei que eu existo, então interessa o que eu penso. Você é fake. Você pode ser fruto da minha imaginação só, diria Descartes. Então o que está acontecendo aqui nesse modelo de construção de um modo de pensar o mundo? A verdade está no sujeito e só nele. E num sujeito que é capaz de acreditar que sozinho dita o mundo a partir de si. Um sujeito solipsista, portanto, é um sujeito que não precisa do outro. Veja, isso também organiza e estrutura a nossa forma de pensar o mundo. Aqui se constitui um segundo grande paradigma filosófico, que é chamada de a filosofia da consciência. A filosofia da consciência organiza a ideia de que toda a verdade está no sujeito, não é? Então, se a gente puxar para o direito e para o direito processual penal, na interpretação, por exemplo, nós vamos perceber vários momentos nos quais você encontra em acórdãos, até dos tribunais superiores, passagens como quem diz assim: quem diz o que é a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Ou passagens como quem diz assim: aqui a doutrina fala tal coisa, a jurisprudência trata do tema assim, mas eu, veja a importância do eu, mas eu decido conforme a minha consciência e vou por um outro caminho. Quer dizer, eu dou uma banana para a jurisprudência, dou uma banana para a doutrina, o que importa é o que eu penso, né? Até porque eu não erro, até porque só eu existo, né? Esse sujeito, portanto, que julga de acordo com a sua consciência, né, que põe a consciência no lugar do mundo e parte de uma leitura a partir de si. Esse sujeito que diz que realmente é o que diz a Constituição, é o que ele diz que é, como se a Constituição fosse uma espécie de grau zero de sentido, como se a Constituição fosse um papel amorfo, né, como se a Constituição fosse passível de ser analisada sem que nada antes dela tivesse vindo, né, como se a Constituição fosse um ponto simples de partida e não muitas vezes o que ela de fato é, um ponto até de chegada, né? A Constituição muitas vezes é o resultado de momentos epocais anteriores. Eu não posso fazer uma leitura com uma espécie de grau zero de sentido em que quem atribui o sentido sou eu. Um sujeito solipsista é um sujeito que acredita que de fato ele é um dono dos sentidos, ele é um senhor dos sentidos, ele é o dador de sentido ao mundo. O mundo tem sentido a partir do que eu penso dele. Esse sujeito é um sujeito que tende a decidir de forma abusiva, tende a ter uma discricionariedade muito grande, muito exacerbada, e a discricionariedade é um passo para o decisionismo, que é um passo para o arbítrio, né? Então é um problema. O problema maior é que nós somos herdeiros também desse modelo, e meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que somos herdeiros do modelo aristotélico tomista de pensar, de ir atrás de uma verdade por correspondência que está no mundo, somos também, muitas vezes, orientados pelo paradoxo, por mais paradoxal que seja isso, somos orientados também a acreditar muitas vezes muito mais em nós do que no próprio mundo. Tanto um modelo quanto o outro ele é problemático. Você terão juízes, porque temos seres humanos que têm uma preponderância de entender que a verdade está no mundo e vamos atrás dela, e outros que entendem a entender que a verdade está nele. E talvez esse aqui seja mais perigoso ainda, né? Tá? Porque ele acredita que de fato ele pode construir verdades de mundo a partir do que ele pensa do mundo. Enfim, o modelo de pensamento do paradigma da filosofia da consciência também orienta muitas vezes o processo decisório dos juízes. E é preciso tomar cuidado também aqui. Muito bem,
Se no século XVII, Descartes, na Europa continental, está construindo esse modelo de dar importância para a razão, para o sujeito, fundando um movimento que depois se denomina de racionalismo, na mesma época, no mesmo século XVII, na Inglaterra, o movimento está vindo no sentido contrário da construção de um modelo de empirismo. Autores importantes aqui como Bacon, Locke, David Hume, Berkeley, outros tantos, Inglaterra, Escócia, né, vão dar importância de novo para o objeto, vão inverter de novo a lógica do pensamento. Veja, se Descartes desconfiava de tudo que era sensorial, os empiristas vão fazer exatamente o raciocínio invertido. Vão dizer, olha, é só porque eu tenho os sentidos, é só porque eu tenho tato, olfato, visão, paladar, audição, é que eu compreendo o mundo, porque a verdade está nele, não em mim. Não é? Veja, o Locke, por exemplo, dizia que o ser humano nasce como uma tábula rasa, sem nada na cabeça. E é através da experimentação, que se dá pelos sentidos, né, do tato, olfato, visão, paladar, audição, que ele vai experimentando a realidade do mundo. A verdade está no mundo e precisa ser experimentada para ser compreendida. Vai se dar importância também para a tradição. Eu não preciso experimentar tudo para entender algumas coisas, porque alguém que veio antes de mim já experimentou. Então, se meu pai chega para mim e diz assim, meu filho, não coma essa mamona. Por quê? Porque ela é tóxica. Mas como é que você sabe que é tóxica, pai? Ah, porque teu tio comeu já. Ah, mas vai ver, o tio tinha um problema? Não, mas não só o teu tio, mas como o Zé ali da esquina também, como o outro também parece que também comeu, passou mal. Não coma essa mamona, né? Então, eu não preciso experimentar a mamona para saber que ela vai me fazer mal, se alguém já experimentou antes de mim e me passou essa informação por tradição. Isso, inclusive, reforça, filosoficamente falando, todo o discurso da common law, todo o modelo de common law que nasce ali no século XI para o século XIII na Inglaterra, né, na tradição e da manutenção das leis da terra desde o rei Eduardo I, ou Eduardo o Confessor, quando as coisas vão se organizando até que se consolide na Magna Carta e dali para frente per legem terra, devido ao processo legal, a ideia de observância das tradições, isso se reforça de forma bastante significativa, filosoficamente agora, com o empirismo dos ingleses e dos escoceses aqui. A ideia de que a tradição deve ser levada em conta. Reforça ainda mais uma dúplice visão que vai separar o modelo de civil law europeu continental com o modelo de common law da Inglaterra e dos países que a circundam, né? Então você vai ter aqui um modelo que é o exato oposto do modelo do racionalismo cartesiano. Tem uma importância interessante para nós aqui em processo penal a filosofia do David Hume, porque o Hume, em que pese fosse um empirista, ele era também cético, meio desconfiado das coisas, né? E o Hume tem um exemplo para explicar que eu não posso enxergar no efeito a sua própria causa, que vai ter uma importância para nós na construção do pensamento em torno da valoração probatória no processo penal. O que o Hume dizia? Ele dá um exemplo famoso, que é o exemplo da mesa de bilhar. Então imagine você que estamos numa sala com uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca. E eu tenho pessoas ao redor dessa mesa com tacos nas mãos, bolas em cima da mesa, certo? E de repente entra uma pessoa nessa sala e presencia essa cena dessas pessoas ao redor da mesa de bilhar, e uma das bolas está rolando em cima da mesa. Então, na hora que o sujeito entra na sala, ele percebe isso, uma bola rolando em cima da mesa, com pessoas ao redor, com tacos nas mãos. Bom, se ele conhece o jogo, se ele já experimentou o jogo antes, se ele já teve então por tradição a assimilação de como funciona o jogo de bilhar, ao presenciar esta cena, o que ele pode deduzir? Por que a bola está rolando em cima da mesa? Qual foi a causa que originou este efeito da bola rolar em cima da mesa? Ele pode deduzir, porque conhece o jogo, que o que originou, o que deu causa, o efeito, bola rolando em cima da mesa, foi uma tacada. Mas será que foi mesmo? Ele viu o sujeito dando uma tacada? Não, ele não viu, mas ele deduz, ele acredita, porque ele conhece a regra, conhece o jogo, já experimentou e, por conta da sua experiência anterior,
ele pode deduzir que o que deu causa ao movimento da bola foi uma tacada. Mas é uma dedução, é uma crença. De repente não foi uma tacada, de repente foi um jogador com raiva, disse chega, não quero jogar mais e com as mãos jogou a bola. Veja, Rumi vai dizer, a partir desse exemplo, que eu não consigo enxergar no efeito, qual é o efeito? Bola rolando em cima da mesa, a sua própria causa. Eu não enxergo no efeito a causa. Isso é importante porque nós vamos ter uma construção legislativa até no processo penal brasileiro, no artigo 239, que trata do indício, que dá um conceito de indício. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 239, indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, me permita deduzir, ou induzir, ou deduzir, pode ser lido das duas formas, alguma circunstância ou circunstâncias relacionadas ao fato. Então veja, eu parto de uma circunstância conhecida e provada, bola rolando em cima da mesa. Isso eu vi, isso eu sou testemunha visual. Eu entrei na sala e presenciei. Posso dizer que estava rolando em cima da mesa. Circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato me permita deduzir algo. Qual? O que deu causa à bola rolando em cima da mesa foi atacado. É um processo dedutivo ou indutivo, se for do geral para o especial, do especial para o geral, mas o fato é que nós admitimos no processo brasileiro que eu possa julgar alguém com base em indícios. Alguém dirá assustado, mas como assim? Eu li no manual que é proibido julgar alguém com base em indícios. Calma. Depende da quantidade de indícios que eu tenha e da força probatória que esses indícios possam representar. Veja, indício é prova. É uma circunstância conhecida e provada que me permita raciocinar e concluir num determinado sentido. A questão é saber se o que eu tenho de circunstância conhecida e provada é suficiente para me chegar a um juízo de valor equivalente a um grau de certeza que me permita condenar ou afastar a dúvida razoável, e permitir caminhar para uma condenação. Se você não acredita que é possível julgar e condenar alguém com base em indícios, lembre, por exemplo, do caso daquela menina que foi jogada pela janela. O pai e a madrasta foram acusados de serem os autores e foram condenados pelo crime, né? Estão lembrados? Vamos rapidamente relembrar o que nós temos naquele caso, porque foi um caso que foi muito divulgado na mídia e a gente tem um acesso bastante significativo ao conjunto de elementos probatórios que foram colhidos. Primeiro, ninguém viu a menina sendo jogada pela janela, ninguém filmou e ninguém fotografou. O que nós temos? Indícios. Nós temos uma circunstância conhecida e provada que antecede a cena no apartamento, que são depoimentos testemunhais de pessoas que estavam numa festa, onde o casal também se encontrava com a menina antes, uma festa infantil, e a menina teria tido alguma atitude mal criada, e o casal teria repreendido ela ali de público, dizendo para ela, você vai ver o que vai acontecer quando você chegar em casa. Essa é uma circunstância conhecida e provada. Testemunhas presenciaram e disseram que isso aconteceu. O que mais que eu tenho? Bom, eu tenho, de acordo com a perícia que foi divulgada na época, manchas de sangue no banco traseiro do automóvel. Manchas estas que foram apagadas antes da perícia chegar. A perícia só identificou essas manchas porque aplicou um produto químico chamado luminol que fez aflorar essas manchas. O que mais que eu tenho? Eu tenho um igual rastro de sangue que, segundo consta, sai do elevador e caminha na direção da porta do apartamento, ingressa no apartamento e se concentra na sala com uma poça de sangue. Todo esse rastro de sangue e a poça só foi identificado porque foi aplicado esse produto químico. Quando a perícia chegou, visualmente não se enxergava nada. Tem uma circunstância conhecida e provada. Alguém se machucou e fez um rastro de sangue tendo concentrado no chão da sala. Eu tenho o que mais? Eu tenho uma pegada que ficou tatuada no lençol da cama que dava em direção à janela pela qual a menina foi atirada. Uma única pegada tatuada no lençol que corresponde ao sapato que o pai estava usando. Eu tenho uma tela recortada, tela de proteção, daquelas com fios de nylon, recortada, e a menina foi jogada por ali. E a camisa do pai foi apreendida com uma tatuagem correspondente a quem encostou com o corpo naquela tela de proteção. Não só encostou levemente, mas encostou e esgarçou o corpo. Eu tenho uma fralda que foi localizada no tanque,
que estava lavada e que, quando aplicado o produto químico luminol, fez aflorar que, antes de ser lavada, ela esteve encharcada de sangue. Eu tenho testemunhas que presenciaram o momento no qual o pai chega para ver a filha que havia sido jogada pela janela. Que testemunhas são estas? Se não me falha a memória, o porteiro e o síndico do prédio. Que o porteiro, quando houve um impacto, corre no apartamento do síndico e os dois visualizam pela janela o momento que o pai está chegando. E o pai, que segundo ele teria chegado naquele momento, constatando pela primeira vez que a sua filha estava lá caída porque havia sido jogada pela janela, ou havia caído pela janela, enfim, que reação tem esse pai? A reação de reclamar para os dois que estão na janela: meu Deus, esse prédio não tem segurança. Mas, meu filho, tua filha está caída ali, ela acabou de cair e a tua reação é reclamar da segurança do prédio? Não seria natural que um pai se desesperasse nesse momento? Que corresse a acudir e pedisse socorro, pelo amor de Deus, alguém chame uma ambulância, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, a minha filha caiu. A reação natural de um pai que vê a sua filha que está ali estrebuchando porque caiu de um apartamento de 6 andares é pedir por socorro, é gritar desesperado. E não olhar para quem está na janela e reclamar da segurança do condomínio. Enfim, todas circunstâncias conhecidas e provadas que me permitem deduzir que foram eles. Ainda tinha sinais de esganadura no pescoço da menina, né? Correspondentes ao tamanho da mão da madrasta. Enfim, eles foram julgados e foram condenados apenas com provas indiciárias. Certo? O problema é saber o quanto é suficiente para poder construir um juízo de valor. Não é matemático. Não é matemático. O certo é que precisamos ter cuidado, né? Mesmo entendendo que é possível, como a gente vê em casos concretos, as pessoas sendo condenadas com base em indícios, saber que este discurso, esta forma de raciocinar, pode ser perigosa, porque ela pode estar partindo também de um raciocínio dedutivo por máximas de experiência que nem sempre correspondem à realidade, né? É uma crença. Veja como isso tudo vai influenciar também o direito processual penal brasileiro. Bom, este é o segundo paradigma filosófico, portanto, filosofia da consciência. Então, recapitulando, temos um primeiro paradigma, que é a metafísica clássica aristotélica: a verdade está no mundo, né? A verdade está nos objetos, e eu devo ir atrás dela. Raciocínio silogístico, premissa maior, premissa menor, síntese. Temos agora uma inversão dessa lógica na filosofia da consciência: a verdade está no sujeito, não só num sujeito qualquer, mas num sujeito que acredita firmemente que é capaz de dizer o mundo a partir de si, portanto um sujeito solipsista, que dispensa o outro, que desconsidera o outro e que julga a partir de si. Tanto um quanto o outro paradigma tem problemas. Nós vamos ter, a verdade, uma tentativa de harmonização desses dois universos, do racionalismo e do empirismo, em Kant. Né? Kant vai ser um filósofo que vai tentar harmonizar essas duas formas de pensar. Porque Kant, no primeiro momento, teria tido uma compreensão racionalista do mundo e, acreditando que tinha entendido tudo, estava tranquilo e sossegado, quando ele foi ler as obras dos empiristas ingleses, né? Teve acesso ao texto do Bacon, ele teve acesso ao texto do David Hume, e disse: meu Deus, agora me complicou a vida. Então, o que Kant vai fazer? Vai passar a sua filosofia toda na tentativa de harmonizar e compreender como é que esses dois universos conversam. E vai construir a ideia de que existe uma verdade da coisa em mim, que ele chama de um fenômeno, né? Verdade no sujeito, e uma verdade da coisa em si, que ele chama de noúmeno, né? A verdade está no objeto. Então, ele vai dizer que existe tanto uma verdade da coisa em mim, como um fenômeno, quanto uma verdade da coisa em si, como um noúmeno. Exemplos que o Kant mesmo dá. Se eu quiser saber quantas pessoas são solteiras no mundo, quantos solteiros existem no mundo, o que eu tenho que fazer? Dizia o Kant. Bom, eu vou ter que fazer uma gigantesca investigação, porque eu não sei quantos solteiros existem no mundo. Eu vou ter que sair perguntando às pessoas: meu amigo, você é solteiro ou é casado? Ah, sou solteiro. Opa, então um solteiro. Você é solteiro ou casado? Casado. Opa, sai fora. Solteiro ou casado? Solteiro. Opa, 2. Vou sair pesquisando, perguntando, indagando. Desculpem. É uma verdade que não está em mim, está no mundo, está nos objetos. É uma verdade da coisa em si. Para saber quantos solteiros existem no mundo,
eu tenho que ir atrás, porque é uma verdade que está nele, mundo, e não em mim. Agora, dizia o Kant, se eu quiser saber quantos solteiros são casados no mundo, o que eu preciso fazer? O professor não entendia a pergunta. Se eu quiser saber quantos solteiros são casados no mundo, o que eu preciso fazer? Professor, não tem lógica essa pergunta, porque se são solteiros, é porque não são casados. Pois é aí que está a questão. Eu não preciso fazer nada. Eu já sei a resposta de antemão. É uma resposta da coisa em mim. Eu sei pelo conceito diferenciado de solteiro e de casado. Eu não preciso experimentar o mundo. Basta raciocinar. Uma verdade que eu trago em mim. Então há também uma verdade da coisa em mim. Dentro dessa harmonização de dupla verdade, Kant dá preferência para a razão. Porque ele diz o seguinte: não faz sentido que eu saia perguntando quantos solteiros existem no mundo se eu não souber um conceito do que significa ser solteiro. Só faz sentido experimentar se eu tiver primeiro raciocinado, se eu tiver conceitos a priori, compreensões a priori. Então eu experimento a priori para depois ir a posteriori verificar no mundo. De qualquer forma, Kant, ainda que harmonize, dá preferência para o sujeito, inaugurando um movimento do idealismo alemão, que vai reforçar a importância do sujeito. Né? Para nós aqui tem uma relevância a obra de Hegel, na ideia da dialética, né? A tese, antítese, síntese. Muitos autores de processo penal admitem que o processo penal seria dialético. Eu diria que não necessariamente tem que ser dialético, em que pese você possa ter dialética e seja interessante que tenha tese e antítese, não necessariamente eu teria uma antítese, né? Basta que o réu concorde, basta que o réu confesse, basta que ele faça uma delação premiada, por exemplo, que ele está aderindo aí à tese acusatória e você já não tem antítese. Então, a dialética é própria do contraditório, ela constrói a ideia de levar em conta o outro, começa a dar importância para o outro, certo? Mas é todo um modelo ainda dentro da ideia de preferência do sujeito. Contraponto a esse movimento, o positivismo naturalista, já no século XIX, vai adotar, partindo da razão, mas dando preferência por experimentação, método naturalista de verificação e de construção científica do mundo. Aqui se reforça um discurso de verdades absolutas, né? Se reforça a ideia de que sim, é possível buscar verdades que estão no mundo, através da ciência, experimentando, usando da razão, mas experimentando, indo atrás de verdades que estão no mundo e não em mim. Método do positivismo naturalista é o método de observar e descrever, né? Eu observo e descrevo o mundo, e aí compreendo o mundo, a verdade que está nele, mundo. Então, recapitulando e deixando claro que sempre vai haver uma alternância na história da filosofia entre a verdade estar no sujeito ou no objeto, ou no sujeito ou no objeto. Sempre dentro desse contexto de alternância, até que a gente chega no final do século XIX e vai encontrar a filosofia da linguagem se organizando, começando a se organizar a partir daquilo que se denomina ser um primeiro giro linguístico, com dois autores importantes, Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Peirce, que nós vamos deixar para tratar no nosso próximo encontro. Por ora, organizando e fazendo uma síntese e um fecho do que nós vimos até aqui. Aristóteles, verdade por correspondência, verdade está no mundo, nos objetos, vou atrás dela. É o que sustenta o discurso da busca da verdade real. Descartes, a verdade está no sujeito, né? O sujeito solipsista, o sujeito que acredita que é capaz de dizer o mundo a partir de si. Metafísica clássica aristotélica, filosofia da consciência cartesiana, são dois paradigmas que nos organizam a forma de compreender o mundo e que serão agora contrapostos por um terceiro paradigma que no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar, que é a filosofia da linguagem. Ok? Por hoje é isso, então. Até a próxima.